Ele escreveu o maior épico da nossa literatura e foi o protagonista de uma das mais sangrentas tragédias passionais ocorridas no Brasil. O centenário da morte de Euclides da Cunha traz de volta o massacre de Canudos, descrito magistralmente em Os Sertões, livro que começa como uma série de despachos para o jornal O Estado de São Paulo e torna-se um clássico. Primeira visão do Brasil profundo, um novo jornalismo que combina reportagem de campo e ciência. Os Sertões e Euclides da Cunha compõem um grande painel da vida e do jornalismo brasileiro. E este observatório da imprensa não poderia esquecê-los. Euclides da Cunha nasce em 1866 em Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro. Seu pai é contador, trabalha em fazendas de café da região. Órfão de mãe, aos 3 anos, vive com parentes até os 11. Após um curto período na Bahia, muda-se para a casa de um tio no centro do Rio de Janeiro. Aos 18 anos, publica seu primeiro artigo na imprensa, no jornal O Democrata, editado por alunos da escola onde estuda. Logo depois, ingressa na escola militar. Em 1888, na defesa do direito dos militares exprimirem suas opiniões políticas, protagoniza uma grande polêmica. Um ano antes da proclamação da República, o país fervilhando com a ideia republicana, com os ideais de transformação. Euclides da Cunha é um republicano, é um positivista, é um evolucionista, é um homem da vanguarda intelectual. E aqui na escola militar, na antiga escola militar da Praia Vermelha, aqui no Rio de Janeiro, era um centro de efervescência, a maioria dos cadetes, como Euclides, defendendo a bandeira republicana, e foi marcada um desfile aqui interno, justamente para evitar que os cadetes fossem participar das manifestações republicanas. E foi tudo combinado e Euclides deveria levantar o seu sabre baioneta e parti-lo no joelho e jogá-lo aos pés do comandante num ato de rebeldia. Ele fez isso. Não conseguiu quebrar o sabre baioneta, mas os outros companheiros não o acompanharam. Ele foi preso e poderia ser enforcado por indisciplina, segundo o Código Militar. Ele foi perdoado e largou a carreira militar. Esse foi um dos momentos mais dramáticos da sua carreira, um desafio que ele soube vencer, e a partir daí ele transformou-se não mais no tenente, agora no engenheiro que ia jogar toda a sua capacidade intelectual na luta pela implantação da República. A formação do Euclides era basicamente francesa. Era uma formação francesa e, curiosamente, ele não teve o que hoje se chamaria um estudo humanístico, filosófico. Ele é produto do quê? De uma escola de engenharia, de uma escola que... Uma escola militar. Escola militar, que lhe deu, por uma espécie de convênio, o direito de ser engenheiro civil. Mas a formação dele é basicamente francesa e as influências são evidentes. Até no cartesianismo de certas exposições de Euclides. E depois no positivismo também. Exatamente. O Comte teve uma influência muito grande. Benjamin Constant, que era uma das grandes admirações dele. Né? E a ideia republicanista, que Euclides da Cunha não apenas aderiu a ela, mas fez valer publicamente, praticamente, a sua adesão no episódio do sabre, né? Dele lançar o protesto, o sabre aos pés do ministro da Guerra. Agora, ele nesse republicanismo dele, ele não sabia reconhecer que a monarquia, sobretudo Dom Pedro II, deu uma contribuição ao país. Ele admitia isso? Não. Olha, Ou isso é posterior? Ele era, assim, muito imbuído das ideias do positivismo kantiano. Ele não tem, com relação a Dom Pedro II, nenhuma frase irônica, nenhum juízo de valor negativo, mas ele era profundamente republicano.
O episódio da baioneta, como ficou conhecido, repercute na imprensa e no parlamento e rende ao jovem um convite para escrever uma coluna política em a província de São Paulo. O Júlio de Mesquita liderava, capitaneava até um grupo de um cenáculo de intelectuais que se reuniu no jornal, na sede do jornal, um grupo importantíssimo, todos republicanos, ardentes. E quando Euclides da Cunha se envolveu naquele incidente pelo qual ele foi expulso da escola militar, o negócio do sabre e tal, ele teve que sair do Rio, teve que se esconder um pouco. Não se esconder, mas ele teve que sair de circulação. Foi aconselhado que ele saísse de circulação, então ele veio para São Paulo, para as mãos do Júlio Mesquita. Seus artigos são firmes, atacam a família real e convocam o povo para uma revolução democrática. Após a proclamação da República, com o apoio do ex-professor Benjamin Constant, então ministro da Guerra, Euclides é reincorporado ao Exército. Forma-se engenheiro militar em 1892, mas 4 anos depois, cansado da vida militar, pede reforma e volta a fazer artigos políticos para o Jornal Paulista. Ele começa a fazer muitas críticas ao que se passa no panorama da República, inclusive quanto à corrupção que existe muita no início da República, e com a perda, principalmente com a perda dos ideais republicanos. Isso ele lamenta muito em muitas cartas. E você começa a perceber pelas cartas o início de uma decisão que vai demorar um pouco de sair do Exército. Por causa disso, por causa da desilusão com a República. E ele acaba saindo. Quando ele tem 30 anos, ele saiu do Exército. Pompeu, ele era jornalista ou era apenas um escritor que escrevia em jornal? Eu não sei, porque o conceito de jornalista na época era um pouco diferente, né? Não existia o jornalista profissional tal qual nós o entendemos hoje, né? O Euclides era muita coisa, era engenheiro, né? Era militar, né? Era um geólogo amador. Um sociólogo amador, ele era tudo, né? E, evidentemente, colaborou muito com a imprensa, trabalhou muito, aliás, não só colaborou, trabalhou, ele era redator do Estado de São Paulo numa certa fase da vida dele, quando foi, às vésperas de ser enviado para Canudos. Então, houve períodos em que ele pareceu um pouco esse jornalista profissional que nós somos hoje.